Olá, queridos amigos de luz. Eu sou a professora Sandra Sueli e nós estamos aqui hoje para trazer mais uma aula para vocês sobre o tema Tributo aos Reinos da Natureza, que vai ao ar toda sexta-feira, a partir das 8 horas da manhã, na nossa página do Facebook e no canal do YouTube, Professora Sandra Sueli, Educação, Espiritualidade e Crescimento Interior. E na aula de hoje nós vamos trazer um tema que muitas pessoas passam por isso, muitas já passaram, outras ainda não experimentaram essa experiência, porém, o dia que passarem poderão ter uma visão um pouco mais esclarecedora sobre o tema. Então, a aula de hoje nós vamos abordar como superar a perda do seu pet. Então, eu resolvi fazer essa videoaula para vocês porque eu tenho observado muitas pessoas no próprio Facebook e muitas pessoas no dia a dia muito tristes quando passam pela experiência da perda de um pet. Muitas pessoas ficam extremamente abaladas, extremamente tristes, com muita dificuldade de superar esse momento. Então, eu vou trazer na aula de hoje algumas explicações de ordem espiritual, explicações de pessoas que conhecem o assunto e que podem trazer para a gente um esclarecimento confortador. Então, em primeiro lugar, nós sabemos que a perda de um pet é uma perda dolorosa, Nada vai substituir aquele amor dedicado a esse pet, porém, algumas explicações de natureza espiritual podem trazer algum conforto para o nosso coração. Então, o objetivo dessa aula é exatamente trazer para vocês um conforto para quem passou por essa experiência ou está vivenciando essa experiência. Então, essas informações elas são de pessoas que estudam a espiritualidade, muitas pessoas que até já têm relatos concretos de visualizações de como isso se processa no plano espiritual com relação aos animaizinhos de estimação. Então, em primeiro lugar, nós precisamos saber que os animais, nós vamos falar especificamente dos animais domésticos, tá? Então pode ser cachorro, gato, aves em geral, passam por esse mesmo processo. Os animais de estimação, eles têm um processo um pouco diferente dos animais silvestres ou dos animais selvagens. Porque os animais domésticos, eles já estão em maior contato com o ser humano. Então eles acabam aprendendo muitos comportamentos, eles acabam aprendendo até a se comunicarem com os seus tutores, de uma forma que para o desenvolvimento desse animal, isso é muito importante. Então vocês não fazem ideia o que é para o animal ter um tutor do reino humano na vida dele, na experiência evolutiva dele. Então, quando nós temos um animalzinho de estimação, nós somos muito agraciados pela presença desse animalzinho, pelo carinho, pelo comportamento dele. Nós ficamos assim deslumbrados, com a inteligência desses bichinhos. É um espetáculo. Porém, para o animal, isso tem uma repercussão muito importante e acelera muito o processo evolutivo do animal. Nós sabemos que os animais, eles pertencem a uma alma-grupo. Então, eles ainda não têm uma alma individual como nós temos, nós humanos temos. Mesmo porque os animais, eles ainda estão naquele caminho evolutivo para um dia alcançarem o reino humano. Então, a experiência de um animalzinho de estimação, o crescimento interior dele, o amadurecimento desse embrião de alma individualizada que ele começa a formar,
Isso é muito importante, ele acelera muito a evolução dele quando ele tem contato doméstico com o reino humano. Então, na verdade, a gente tem um intercâmbio de forças muito grande quando nós temos um animalzinho de estimação em casa. Então, eles nos trazem muita alegria, isso é inquestionável, mas a nossa participação para a evolução deles é muito grande. Então, com esse esclarecimento, com essa visão, nós podemos até intensificar os nossos cuidados, o nosso relacionamento com os animais domésticos, principalmente cães, gatos e as aves que costumam estar em casa. Falando mais especificamente dos cães e dos gatos, que é a maioria, né, das pessoas tem esses animaizinhos, nós observamos o seguinte: o animal ele vai absorvendo todo aquele comportamento, ele vai observando a conduta do ser humano e isso vai ficando registrado na sua consciência como espécie. Então, os gatos, os cães, eles acabam absorvendo e guardando no seu registro akáshico todas essas experiências que eles vivenciam dentro de um ambiente doméstico. Então a gente observa, né, que hoje em dia os animais domésticos eles participam muito da vida cotidiana dos seus tutores. Antigamente nós não tínhamos muita notícia, né, sobre a atuação dos pets na vida das pessoas. A gente tinha assim observação dos animais vivendo numa casa, porém sem muita interatividade. Hoje é muito diferente. Nós vemos animais que participam de todos os eventos da família, né? A família vai viajar, o pet vai junto, a família vai ao shopping, o pet vai junto, já interagem com outros seres humanos, já observa muitas novidades, né, para a vida dele, interage também com outros pets que ele encontra nesses ambientes. Então isso para a evolução deste animal é extremamente importante. Então, com todo esse contexto, nós percebemos que quando esse animalzinho completa o seu ciclo naquele corpo físico e volta para o plano espiritual, a lacuna que fica, né, com os familiares é uma lacuna que causa uma certa dor. Como toda perda, né? Toda perda ela traz uma certa dor que, dependendo da pessoa, pode ser maior ou menor. Nós não temos como avaliar isso, porque cada ser humano tem um processo para lidar com a dor de forma diferente. Cada um processa esse mecanismo de perda da sua maneira. Então nós não temos como mensurar, né, em números o quanto que é doloroso quando um pet volta para o plano espiritual. Bom, o que nós podemos trazer para minimizar esse impacto, né, minimizar essa dor, é a seguinte explicação. Os animais domésticos, sejam eles cães ou gatos ou passarinhos, né, qualquer animal doméstico que a pessoa tenha na sua casa, o que acontece? Quando ele volta para o plano espiritual, a reencarnação dos animais ela é muito rápida. Então aqui já vai um esclarecimento, né? Os animais também reencarnam de novo. Isso é muito comum. Isso é uma lei, eles estão sempre se reciclando dentro desse processo reencarnatório, até porque eles precisam desses ciclos para poder adquirir um novo corpo físico e continuar o seu processo evolutivo. Então, a reencarnação dos animais domésticos, ela é muito rápida, é questão de dias apenas, muito diferente do processo reencarnatório do ser humano, que às vezes pode levar dezenas de anos para se consumar uma nova encarnação.
como essa encarnação dos animais ela é muito rápida, a possibilidade dele reencarnar e de ele retornar para aquela mesma família é um fato concreto, é um fato real. Então nós temos já indícios e temos evidências comprovadas de que muitos animais domésticos, quando reencarnam novamente, porque o seu processo é rápido, eles retornam às suas famílias anteriores, né? Eles retornam àqueles lares aos quais foram muito bem acolhidos. Então, esse conhecimento, ele é um grande consolador. E como que nós podemos observar, como que nós podemos saber se aquele animalzinho é a reencarnação do animalzinho anterior que você perdeu? Como saber? Os espiritualistas explicam o seguinte: a alma do animal, ela ainda é uma alma grupo que está ainda em processo de individualização. Então, quando esse animalzinho passa a sua vida dentro de uma família, aonde esse embrião de alma é muito bem trabalhado pelas condições com as quais ele é tratado, pelas condições de amor e de compaixão e de entendimento que ele desenvolve com seus tutores, quando isso é muito positivo, a própria energia anímica desse animalzinho retorna, ela quer retornar para esse lar por questão de afinidade. Então, o próprio animal, ele sente o desejo de voltar àquela família, porque para ele aquilo foi muito bom. E o contrário também ocorre. Quando o animalzinho passa por uma experiência muito dolorosa dentro de uma relação com os humanos, ele, no processo de desencarne, ele não quer retornar para aquela mesma condição. Então, por exemplo, animais que são abandonados pelos seus donos, animais que são judiados, animais que são privados de carinho, de condições mínimas de higiene, alimentação e cuidados, quando esse animal desencarna e ele automaticamente, no seu processo rápido de reencarne, ele não quer ser direcionado para aquele mesmo ambiente. Então, por ressonância, não há mais aquela conexão. Então, como que isso ocorre? O animal, quando ele retorna para a sua próxima encarnação num corpo físico, é a energia do animal, é o espírito, é a alma dele que está começando a se individualizar, que vai retornar para o lar aonde ele pertenceu. E ele pode vir de uma outra maneira. Então isso é muito importante a gente explicar para vocês. Às vezes vocês podem ter um cãozinho ou um gatinho de uma determinada raça, com uma determinada cor, com uma determinada pelagem. E ele pode retornar para a vida de vocês numa outra espécie. Então, por exemplo, ele pode vir com uma outra raça, ele pode vir com uma outra cor, com outro tipo de pelo, que vocês, assim, aparentemente podem pensar que não é o mesmo cãozinho. Porém, evidências concretas já mostraram, inclusive eu já fui testemunha disso, de que animais completamente diferentes de raça, de tamanho, de pelo, tinham as mesmas características comportamentais do antigo cãozinho que tinha voltado para o plano espiritual. Então, e também com os mesmos comportamentos, né? Isso é uma prova concreta de que eles retornam para os seus antigos donos quando a experiência foi muito positiva. Então, o vínculo de amor que é estabelecido com o seu animalzinho garante a ele a possibilidade de retornar para o seu próprio lar antigo.
Então, como que nós podemos nos comportar para que esse retorno possa ser de uma forma mais tranquila e assertiva? Porque às vezes, pela falta de conhecimento, às vezes a pessoa tem um animal de uma determinada raça, esse animalzinho volta para o plano espiritual, a pessoa fica muito triste, chateada e já sai correndo para comprar outro igualzinho. Isso está impedindo a possibilidade do seu antigo cãozinho retornar para o seu lar, porque você já correu assim na frente e já comprou outro igual. E não é dessa maneira que nós devemos nos comportar caso nós queiramos que o animal volte para nós, porque ele pode voltar numa outra raça. Geralmente é assim, ele volta numa outra raça, numa outra pelagem, num outro tamanho, exatamente para poder experimentar um outro estilo de vida, entende? Eles vêm em raças diferentes exatamente para poder experimentar e colher o máximo de experiências nas mais variadas raças que eles têm, que tem disponível no reino da espécie dos cães ou dos gatos, por exemplo. Então, qual a forma que nós podemos agir para poder deixar o caminho aberto, né, para a espiritualidade poder fazer esse intercâmbio novamente? Então, o que os espiritualistas nos orientam? Eles nos orientam da seguinte maneira: você passou pelo processo de que o seu pet voltou para o plano espiritual, então você procure serenar o seu coração. No próximo slide nós vamos dar 2 florais que ajudam bastante nesse processo de acalmar o coração. Aí, qual é a atitude assim que vocês poderiam tomar? Em primeiro lugar, se vocês desejam ter novamente um animal, porque tem gente que depois que perde não quer mais. Agora, tem gente que ainda quer outro. Então, quando vocês têm o desejo de ter novamente um animalzinho em casa, em primeiro lugar, vocês precisam estar com o coração aberto para poder sentir por ressonância a energia do novo animalzinho que vai se aproximar de vocês. E por essa sintonia, tanto de vocês quanto do novo animalzinho, vai se estabelecer novamente esse vínculo. É uma coisa muito mágica. Você reconhece o seu antigo bichinho e o seu bichinho também te reconhece. É muito bonito isso. Então, os espiritualistas nos orientam da seguinte forma: se você puder esperar que algum animal se aproxime de você, ou numa feira de doação, ou alguém que te oferece um animalzinho, porque o universo ele é muito sábio, ele pode oferecer várias maneiras de trazer o seu bichinho de volta. Às vezes uma pessoa que tem uma cria e resolve dar algum filhote, ou então algum animalzinho que aparece na sua porta, né? Geralmente gato acontece assim, né? O gato aparece na casa da gente quando a gente precisa da energia deles, né? Com os cães já não é bem assim, eles se aproximam da gente quando a gente está num lugar onde eles estão passeando, ou então alguém dá um filhote, ou você vai numa feira de adoção e lá tem um monte de animais e um se aproxima de você e fica perto. Então observa, né, esse tipo de comportamento e esteja sempre com o coração aberto, né? Esse é o segredo, porque através do seu coração vai ser emanada uma nota-chave que vai ressoar com a nota-chave do seu animalzinho e por ressonância vocês irão se reconhecer. É dessa forma que acontece. Então aí a gente precisa estar com o nosso coração tranquilo, e para isso nós vamos indicar 2 florais no próximo slide, porque quando a gente está com o coração ainda muito oprimido pela dor da perda, a gente acaba fechando o nosso sentimento e nós não conseguimos perceber a aproximação do novo bichinho, né? A nova roupagem do bichinho, porque o bichinho é o mesmo. Então, eu espero que com essa aula possa ajudar vocês a superar
a dor, né, da perda do bichinho de estimação e ajudar vocês a se abrirem para que ele retorne. E assim também, né, a misericórdia divina, ela é muito sábia. Então, quando a convivência entre a família e o animalzinho foi muito positiva, o universo traz de volta. Quando não foi positiva, quando não trouxe, quando não agregou nada de positivo, nem para um nem para outro, o universo redireciona o animalzinho para um outro lar. Então, eu vou passar aqui para a próxima página para nós vermos os florais que podem nos ajudar nesse processo. Então, aqui nós temos 2 florais que ajudam nos primeiros momentos quando o animalzinho retornou para o plano espiritual. É aquele momento de que a gente está assim com muita dor, né, sentindo aquela falta. Então existem 2 florais. O primeiro deles é o Rescue Remedy. Esse floral é do sistema de Bach, Eduard Bach. Ele é um composto com 5 flores. Ele é um composto emergencial, é um composto de resgate daquela situação traumática, daquela situação que causou um choque emocional da perda. Então, as pessoas podem utilizar esse Rescue Remedy pelo tempo que se sentir necessidade de tomar. Então, vai tomando, segundo as orientações do frasco, né? Vai tomando até sentir que o seu coração está já num processo mais tranquilo. E tem o outro floral chamado Perpétua. Esse floral é do sistema dos florais de Saint Germain. Esse floral, ele ajuda a nós entendermos isso que nós explicamos na aula. Essa continuidade da vida, independente da forma corpórea em que ela esteja naquele momento. Então, esse floral, ele ajuda a gente a perceber a continuidade, né, da alma, a continuidade do espírito e o retorno numa outra forma, de uma outra maneira, com uma outra roupagem, aquela mesma energia que estávamos tendo o relacionamento, no caso, né, da pessoa com o animalzinho. Então esses 2 florais são muito bons, ajudam bastante nesse processo de consolo, né, nesse momento. Se a pessoa quiser tomar os 2 florais juntos, também pode, não tem problema nenhum. Agora, se quiser tomar um e depois tomar o outro, fica a escolha da pessoa, né? A pessoa pode escolher um ou outro, eles vão funcionar com a mesma forma e trazer um alívio muito grande. Então, eu espero que essa aula tenha sido muito esclarecedora para vocês, né? Eu vejo muita gente, às vezes, passando por essa situação, né, ficando triste e às vezes triste até por um período muito longo, onde a oportunidade desse retorno acontecer, às vezes não ocorre porque a pessoa ainda está presa naquela forma do passado, né, do antigo bichinho, e não consegue perceber que ele já está chegando numa outra roupagem, né, pronto para ter mais um período de experiências positivas ao lado da pessoa. Então, espero que isso seja muito esclarecedor, que ajude muito vocês e que os animaizinhos continuem sendo muito bem tratados e recebam muito amor e carinho de vocês. Gratidão imensa pela sintonia e até a nossa próxima aula.